Bem-vindo! Na aula passada falamos sobre o modem dos comentários e também o modem das avaliações. Nesta aula vamos introduzir aquilo que são os controllers, conforme já explicamos que os controllers são intermediários entre as views e os modems. Eu vou trabalhar o primeiro controller aqui com vocês e os próximos controllers apenas eu passarei a mostrar ou a explicar só. Vamos aqui criar o nosso primeiro ficheiro que vamos chamar de Categories Controllers. Feito isso, vamos começar a digitar o código ou a lógica necessária para haver comunicação entre o nosso modem já criado e o nosso controller. Vamos precisar importar o modem aqui das categorias e depois vamos trabalhar com outros elementos. Como já sabe, né? Ok, aqui temos a categoria importada, vamos digitar a lógica necessária para isso. Do mesmo jeito, vamos criar aqui um dicionário, né? O dicionário necessário para a nossa codificação, como é que seria, e isso vai ser mais ou menos assim. Ok, aqui temos o primeiro código necessário para buscar as categorias. Claro que aqui não é o find all, no nosso caso é o get all. Este get all é o que está aqui registrado no nosso modem. Controle que aqui no modem eu tenho get all. Este get all é este que está a ser chamado por aqui. Então, nesse caso, eu já consigo listar uma determinada categoria. Nota que criamos aqui uma variável categories, né, que vai pegar as categorias que vêm da base de dados a partir do modem. E aqui nós pegamos a nossa variável categories, que tem os dados vindo do modem e da base de dados consequentemente, e colocamos no ficheiro JSON. Para deixar mais bonito, normalmente eu gosto de fazer assim, deixar o código mais organizado, eu gosto de fazer assim. Coloco aqui no dicionário e o que é que eu faço? Uso a variável status recebe status, né, que é igual ao status é 200, vamos falar que recebe 200, depois message vai receber uma message, a message vamos falar que é success, os dados é igual a categories. Até aqui está tudo feito. Agora precisamos também o mesmo formato aqui, caso dê a erro, né? Se der erro, ele tem que retornar alguma coisa. E qual é? Vamos passar novamente também o status para seguir o mesmo padrão. Status vai ser 500 e a mensagem vai ser erro ao buscar ou alistar. Vamos escrever em português erro ao buscar categoria. Finalmente, nós podemos adicionar aqui o erro ou também passar o erro em forma de um dicionário. Então, aqui poderíamos fazer desse jeito, por exemplo, error recebe error. Assim tá, quer dizer que lá na nossa APIs, quando formos testar, depois verás o que é que acontece mais ou menos com isso. E para a listagem da categoria, penso que já está tudo concluído. Agora vamos aqui criar o outro método que é o find by ID. O find by ID obedece quase a mesma teoria. Aqui eu tenho, faz um request e um response. Isso aqui eu não vou ficar mais a explicar, a repetir para não ser repetitivo. E o que que acontece? Aqui eu busco pelo ID que eu tenho aqui, o find by ID, nesse caso este é o que eu estou a buscar aqui, passo o parâmetro que vem por requisição. E este parâmetro solicita aqui. Nesse caso, vai retornar categoria não encontrada. Caso não, retorna a categoria encontrada. E se tudo isso der erro, retorna também outra mensagem, que é esta. Poderia estar desse jeito, também funciona, ou ainda tem outra forma de trazer aqui os dados, que é o caso de usarmos a condição ternária. Ficaria mais ou menos assim, excluir isto, por exemplo, e aqui colocamos uma condição ternária e depois disso traz qualquer coisa, que é esta mensagem não encontrada, vamos fazer assim, certo, e caso haver um determinado sucesso, então retorna isso aqui nós vamos tirar, e caso isso retorna isso, ok. Quer dizer que dá no mesmo, o que nós tínhamos anteriormente é a mesma coisa que nós temos, Ctrl F para formatar, nota que não muda absolutamente em nada.
Nosso status aqui é 404, porque é um recurso não encontrado, categoria não encontrada, certo? E aqui deu sucesso e aqui vai retornar o erro conforme é o habitual. Assim finalizamos com o nosso Find by ID. Agora vamos chamar o Create Category, que é mais ou menos Create. Ok, aqui eu tenho a categoria, o método para criar a categoria definido, passa o mesmo, e aqui tem os parâmetros que vêm do body, que virão da API, nesse caso também podem vir do formulário. O que é que vai acontecer aqui? Aqui no nosso modem nós temos o find by name. O que é que acontece com esse find by name? Ele recebe um parâmetro e esse parâmetro é enviado à base de dados e ao enviar no banco de dados retorna uma informação em função do que nós precisamos. E esse dado foi útil para ser utilizado aqui. Eu pego o nome e o slug, são os dois dados necessários que nós precisamos inserir. Em função disso, o que é que acontece? Aqui a categoria, criamos uma variável categoria e pega a categoria, que é a classe que nós criamos aqui em cima, busca na categoria o método getByName e faz a consulta. Se algum momento nesta consulta acontecer um erro em que já existe, então vai retornar um erro 409 a informar que a categoria já existe. E em caso disso, se isso aqui não ocorrer, então pega aqui, vai armazenar o ID criado nesta variável e em função disso retorna 200, não 201, vamos colocar aqui 200, retorna um estado 200 a dizer que ok, o dado foi criado com sucesso e envia para a API, né? Nesse caso, isso aqui é só para nos mostrar, mas o que será criado é a partir daqui, ele envia isso da base de dados. E pronto, caso isso haver um erro, aqui no cache, ele captura e bota aqui o erro e diz erro ao criar categoria. Pronto, e fechamos para o create. Agora vamos aqui criar o outro, que é o update, né? Ok, tenho aqui a categoria definida. O que é que está acontecendo aqui? Aqui ele busca, consulta se existe este dado a ser feito e se algum momento isso aqui não acontecer, ele vai informar aqui a dizer que a categoria não foi encontrada. Aqui nós poderíamos fazer diretamente, por exemplo, tirando isto tudo e deixando apenas a atualização. Seria mais ou menos assim. Ok, eu defini mais ou menos assim, fiz aqui algumas alterações para deixar o código mais limpo. Aqui, se eu colocasse aqui o diferente, né, como é que iria funcionar? Este código passaria para aqui em cima. Mas como eu estou a retornar, estou a passar aqui para verificar se é verdadeiro, então retorna esta mensagem, quer dizer que o cadastrado com sucesso. Se existir algum dado nesta categoria, então retorna este dado aqui. Caso não retorna este, também poderia ser outra coisa diferente, né? Eu poderia inverter, colocar aqui um diferente. Se for diferente de categoria, então retorna esse erro. Caso não, retorna este que está ali em cima. Vamos deixar aqui. Agora, aqui a história é a mesma, ele passa o erro e depois do erro está tudo feito. Vamos aqui finalizar com o delete. É quase a mesma cópia do update. Então, o que é que eu faço? Até pode ficar assim, né? Neste caso, vamos fazer isso. Deixa aqui fazer assim. Vamos ver como é que vai ser isto. Como é que será? Delete category, aqui, isso aqui nós não precisamos. Vamos substituir com isso aqui em cima. Vamos fazer assim. Aqui é const. Tanto faz, pode ficar do jeito que estava. Também dá no mesmo, ele aqui consulta e verifica, se não encontrar, bota isso, caso não, a categoria aqui faz. Mas vamos diminuir linhas de códigos para não ser muita coisa. Isso passa aqui, até vamos substituir só isto. E já tenho, este delete é o que está aqui, é o que nós estamos a passar por aqui. Então recebo o parâmetro que vem de lá, ou na solicitação, que é feita na requisição, e com isso, já que temos este que aqui, nós verificamos. Se tudo der certo, então retorna
Este aqui não encontrado, e caso não, vamos aqui passar else, se não, então retorna isto daqui. Nota que tem uma diferença, né? O que eu implementei aqui, mas para mantermos o padrão, vamos fazer assim, vamos inverter. Eu vou pegar isto, vou colocar para cima, e vou pegar isso, vou colocar para baixo, certo? Então já tenho tudo definido aqui, por exemplo. Agora, para manter o padrão, eu elimino isso e verifico. Se existir uma categoria ali, então vai dizer que excluiu com sucesso. Caso não, vai fazer isso. Porém, o que acontece? Vamos lá ver o que nós fizemos aqui. Nós usamos o update. Ok, certo. Então, até aqui eu tenho o modem da categoria feito. Só para recapitular aqui, nós temos o nosso controller criado. E em função disso, tenho o Find by ID também definido. Tenho o Create Category também definido. O Update Category bem definido, é todo esse código aqui. E o finalmente Delete Category, né? E é isso tudo. Agora, vamos aqui verificar o que nós temos no update. O update está certo. Agora, é mais ou menos isso para esta aula que nós tínhamos para trazer. As próximas aulas já vou fazer uma réplica disto aqui, que nós vimos agora, para apenas explicar o que nós fizemos. Então, nos veremos na próxima aula. Até mais e tchau!